Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande São Luís Maria Grimond de Montfort. Todo o mundo já ouviu falar desse São Luís Maria, que foi o autor do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Bem-aventurada Virgem Maria. Quantas e quantas pessoas se consagram a Nossa Senhora pelo método de São Luís? Mas vamos hoje olhar um pouco mais de perto a vida de São Luís, para entender que não é somente aquilo que ele escreveu, mas também aquilo que ele viveu, que pode nos inspirar. São Luís nasceu em uma família grande. Ele foi o segundo filho de 18 irmãos e quis se consagrar a Deus como sacerdote. Depois de ter estudado no colégio dos jesuítas em Rennes, ele saiu como um andarilho pobre, vivendo pobremente, e foi até Paris, e em Paris entrou no seminário para rapazes pobres. Nessa pobreza, ele se formou sacerdote. Desde cedo ele abraçou pessoalmente essa realidade da pobreza radical. É interessante a gente notar isso, porque São Luís era padre diocesano, ou seja, ele não pertencia a nenhuma ordem religiosa. Ele não tinha nenhum voto em uma ordem religiosa, no entanto, ele fez um voto pessoal a Deus, de viver a pobreza radical. Viveu tão pobre, que até os pobres tinham compaixão dele. De tão pobrezinho que ele era, na forma de se vestir, na forma de se portar. Ele um dia chegou a uma espécie de hospital albergue, lá para os pobres que eram acompanhados. E ele estava lá esperando o momento de um compromisso e ficou 4 horas na capela rezando. Aquelas 4 horas passaram muito rapidamente para ele. Ele nem percebeu aquelas 4 horas de oração. Então os pobres, vendo aquela figura daquele sacerdote maltrapilho ali rezando, resolveram fazer 2 coisas. Primeiro, pedir que ele fosse o capelão daquele hospital de pobres, porque ele parecia muito santo, e resolveram fazer uma vaquinha para ajudá-lo, uma esmolinha para ele. Os pobres resolveram dar dinheiro para ele, de tão pobre que ele era. Logo desde cedo, no seu sacerdócio, devido à sua santidade, São Luís foi muito perseguido. A gente vê claramente quando uma pessoa que é santa, que não está fazendo nada contra ninguém, o diabo fica extremamente incomodado. Ou seja, ele arranjava uma missão no hospital de pobres, era tirado de lá. Ia para outro lugar, era tirado de lá. Por isso ele resolveu verdadeiramente se entregar a Deus como missionário no exterior. Então ele foi e resolveu ir para Roma. Saiu de lá da França a pé para Roma. Essa era uma característica de São Luís. São Luís passou a vida inteira dele andando a pé. Fazia parte do seu voto de pobreza. E ele a pé foi até Roma. Lá conseguiu uma audiência com o Papa por um milagre mesmo. E disse para o Papa: eu quero ser missionário nas Américas. O Papa chegou e disse: olha, você não precisa ir para longe. A França está precisando de missionários. Então ele foi e recebeu do Papa Clemente XI a nomeação com o título de missionário apostólico, de tal forma que ele pudesse pregar lá na França. E ele foi pregar na França com aquele estilo dele, de muita oração, recolhimento e também um ardor apostólico enorme. Isso era uma característica de São Luís. Ele mesmo diz nos seus escritos que ele sente um chamado ao escondimento e ao mesmo tempo um chamado à entrega apostólica, de levar o catecismo para todo mundo. Levar para todo mundo a vida de oração, a vida com Deus. Mas é uma coisa que parecia contraditória. Mas a gente sabe que na verdade não é contraditório, é a própria essência da vida do sacerdócio. Por quê? Porque quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele disse: vinde estar comigo, escondido na vida interior. E ide,
como missionários para levar as pessoas para Deus. Pois bem, um dia São Luís estava pregando com um grupo de missionários e encontrou um leproso. Ele pegou aquele leproso, carregou nos seus braços e foi lá bater na porta de onde estavam ali hospedados os missionários. Quando ele encontrou a porta fechada, ele começou a berrar na porta e gritar na porta: "Abram a porta para Cristo! Abram a porta para Cristo!" Era o leproso que ele estava carregando. Naquela noite, o leproso dormiu na cama de São Luís. Esse era o homem, o equivalente do homem apostólico que se entrega a Deus. Ele era também, coisa também que pouca gente sabe, ele era artista. Ele fazia esculturas, esculpia, desenhava e fazia pequenas esculturas, obras de arte, porque aquilo era a forma dele mostrar o carinho dele para com Nossa Senhora, talhando uma pequena imagem de Nossa Senhora. Ele, exatamente por esse seu talento, ele também entendia que o povo precisava de imagens, como a famosa história dele que quis fazer um calvário perto da cidade de Nantes, na França. Ele mandou construir um calvário. Depois de meses e meses no alto de uma montanha estava lá o crucifixo com Jesus, Nossa Senhora ao pé da cruz, São João, a cruz do bom ladrão, do mau ladrão. Todos os personagens estavam lá. Finalmente, marcou o dia para o bispo de Nantes vir abençoar o Calvário. O bispo respondeu dizendo que ele não somente não iria abençoar, como aquilo tudo deveria ser desmontado. São Luís saiu a pé, foi até Nantes. Às 6 da manhã estava lá na porta do bispo para saber o que tinha acontecido, e ele descobriu que o próprio rei Luís XV tinha mandado destruir o Calvário. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, né? Alguém convenceu o rei que aquela estava montando um negócio lá que depois ia servir de abrigo e fortaleza para os ingleses quando invadissem a França. Era um negócio assim tão absurdo. Apesar dessa injustiça toda, São Luís andou de volta. Chegando lá, disse para os seus fiéis: "Meus filhos, nós quiséssemos construir um calvário no topo dessa colina, mas Deus quis construir um calvário no nosso coração. Vamos desmontar tudo. A docilidade da obediência de um homem que se entrega a Deus verdadeiramente. É assim, ele vive essa sabedoria da cruz." É importante a gente notar isso. Pouca gente sabe que a devoção de São Luís tinha Nossa Senhora. Tinha por finalidade adquirir a verdadeira sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria encarnada é Jesus. Mas a sabedoria em nossas almas é um dom do Espírito Santo, em que a pessoa revestida de verdadeira caridade aprende a saborear a cruz de Cristo. Ou seja, essa configuração a Jesus em que verdadeiramente a pessoa adquire a sabedoria de saber que na cruz existe ali um desígnio do Salvador, um desígnio de santidade. Então, para a gente se consagrar a Nossa Senhora, segundo São Luís, é para adquirir a verdadeira sabedoria, ou seja, para que a gente verdadeiramente configurados ao coração de Nossa Senhora, nos configuremos ao coração de Jesus. Poderemos dizer que toda devoção para São Luís é a devoção de adorar Jesus, sabedoria encarnada, no ventre de Nossa Senhora, no seio de Nossa Senhora, no coração de Nossa Senhora. É adorar Jesus em Maria. E isso foi uma característica da espiritualidade dele, que ele, exatamente dos sulpicianos, do padre Ollier, que essa grande devoção pela encarnação do Verbo. Então, esta aí é a vida de São Luís, e como ele é para nós um incentivo de nós aprendermos como o amor, a caridade para com Deus leva uma pessoa a ser um grande missionário, um grande apóstolo, pregador apostólico, que foi São Luís, dando a sua vida pelo resgate de muitos. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.